Nesse vídeo eu vou te mostrar uma coisa que você precisa dominar para manter sua produtividade em alto nível no ArchiCAD. Criar favoritos e atualizar o seu template. Olá, eu me chamo Peterson, sou arquiteto, BIM Manager certificado pela Graphisoft e também colaborador do curso BIM para arquitetos do Lucas Bacelar. Existem vários aspectos que a gente precisa considerar quando a gente está criando ou atualizando um template do ArchiCAD. Desde configurações gerais, nomenclaturas, informações do projeto, até a organização do nosso mapa de vistas, classificações, propriedades. Bom, é uma infinidade de outras coisas que a gente precisa considerar, né? Mas sempre com o objetivo de evitar erros e evitar perda de tempo. Um dos recursos mais interessantes do ArchiCAD para a gente potencializar essa otimização, né, essa produtividade, são os favoritos. Mas o que são os favoritos? Como os favoritos do seu navegador de internet, os favoritos do ArchiCAD servem para encurtar caminhos, tá? Mas ao invés de salvar um endereço eletrônico, né, um site de notícia, um site de streaming de vídeo, nos favoritos do ArchiCAD você salva elementos e suas definições. E quais elementos? Todos os elementos que a gente faz com as ferramentas do ArchiCAD. Então, quando você tem lá uma ferramenta e você tem as definições para mexer, ali você pode salvar um favorito. Então, antes de começar a mostrar para vocês aqui na prática como a gente faz para salvar o favorito e também atualizar o template, eu queria pedir para vocês que, se gostarem do vídeo, não esquece de deixar um like e também se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? Bora pro vídeo! Então, olha só, pessoal, acabei de abrir um novo projeto aqui usando o template padrão brasileiro para mostrar para vocês a importância dos favoritos. Veja que aqui no lado, vocês já devem ter notado que do lado de cada ferramenta aqui a gente tem uma setinha preta. Quando a gente clica aqui, a gente tem acesso aos favoritos que já foram salvos nesse template. Então nós temos aqui, por exemplo, paredes genéricas, paredes com espessuras diferentes, né, com posições diferentes, todas elas com algumas definições já definidas e salvas aqui. Tá? Isso acontece também com as ferramentas de ponto de vista, né? Então os cortes, a gente tem alguns cortes aqui já de corte técnico, corte com textura, porque lá no corte a gente também tem definições a serem salvas, tá? E também documentação, por exemplo, uma cota. A cota também tem várias definições que a gente pode modificar e salvar. Eu vou entrar aqui, ó, vou pegar aqui a ferramenta parede para mostrar para vocês o que é modificado e o que é salvo nesse favorito. Se eu clicar na ferramenta duas vezes, eu vou entrar no diálogo de definições dessa ferramenta. Veja que nós temos várias guias aqui, né? Então temos a guia de geometria e posicionamento, planta e corte, modelo, parâmetros analíticos e estruturais, classificações e propriedades. Cada uma dessas guias aqui nos dão possibilidades de a gente modificar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira guia, a gente consegue definir se vai ser uma parede simples ou uma parede composta, qual é o tipo de composição que ela vai estar selecionada, o tipo de geometria e assim por diante, tá? Qual é a relação com o piso, tá? E aqui embaixo nós temos plantas e cortes, planta e corte. E aqui a gente vai definir qual é a espessura de linha que vai ser atribuída ao corte, qual é a espessura de linha, né? Qual é a caneta que vai estar relacionada a uma elevação e assim por diante. E aqui, modelo, a gente consegue colocar sobreposições de superfície. Então, tudo isso aqui a gente edita para criar um favorito específico, tá? Então, ó, digamos que eu mexi aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma outra parede. Então, essa aqui é um bloco duplo aqui. Eu posso salvar um novo favorito, clicando aqui, e aí depois aqui nesse ícone aqui embaixo, ó, novo favorito, tá? E aí eu coloco o nome. Mas beleza. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo não é exatamente como criar um favorito, mas sim como criar um favorito, né, novo, depois de você já estar fazendo seus projetos com o seu template. Como é que você pega um favorito de um projeto e manda para o seu template adaptado, tá? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês um projeto que eu estava desenvolvendo para mostrar esse processo completo, né? Digamos que eu queira salvar esse fechamento aqui de madeira no meu template. Como é que eu faço? Antes de tudo, eu tenho que salvar esse favorito nesse arquivo, né? Nesse projeto. E como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui o elemento, tá? Eu posso entrar no diálogo de definições. E aqui veja que já estão as definições feitas como eu quero, né? Eu já mexi no esquema, na estrutura, painéis, tudo mais. Já está tudo como eu quero. E agora eu quero salvar esse favorito. Então eu venho aqui no ícone de favorito. E aí eu posso criar um novo, tá? Aqui embaixo, olha só. Eu tenho novo favorito, nova pasta, redefinir favorito ou excluir, né? Apagar o favorito.
tá? Então, nesse caso aqui, eu vou apagar o que eu já tinha, tá? E vou criar um novo. Então, eu clico aqui no ícone de favorito, e aí aqui vai aparecer essa janelinha para eu escrever um nome. Aqui, até nesse momento que você está escrevendo o nome, é importante você pensar bem, porque a estrutura de nomenclatura que você colocar aqui vai dialogar, né, com o seu template. Tem que pensar dessa forma, tá? Então, eu posso colocar aqui o nome da ferramenta, parede, cortina, e falar o que é isso aqui. Então, eu vou colocar como fechamento de tábuas. Pronto. Então, ele está salvo aqui. Legal. Nesse projeto, eu já consigo utilizar essa ferramenta novamente, tá? Com essas definições. Eu vou dar um OK. E para mostrar para vocês, eu vou criar uma nova parede aqui, ó, aqui do ladinho. Então, ao invés de eu pegar de novo e ter que ou capturar as definições aqui, eu posso vir aqui na ferramenta parede cortina, né, clicar nessa seta e eu já vou ter disponível aqui, ó, esse favorito que eu acabei de criar. Então, ó, vou dar 2 cliques aqui e agora eu já posso sair desenhando, ó. Tá? Legal, isso serve muito bem nesse projeto. Então, eu posso ter favoritos temporários, digamos assim, para esse projeto. Mas como é que eu faço para salvar esse favorito que eu acabei de criar lá no template? Então, para mostrar esse passo a passo, eu vou habilitar a minha paleta de favorito. Ela fica aqui, ó. Se eu vir em janela, paletas, favoritos, eu vou habilitar essa janela. E ela é bem interessante porque a gente consegue manipular de outras formas os nossos favoritos. Olha só, eu tenho, por exemplo, o guarda-corpo. Então, digamos que eu tenho já um guarda-corpo aqui que eu criei e eu queira modificar ele. Eu posso fazer uma modificação no favorito através dessa paleta. Quando eu clico com o botão direito aqui, ó, eu tenho a opção de editar, duplicar e renomear. Então, para fazer uma gestão dos favoritos, essa paleta aqui é essencial, tá? Quando você está por aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, vou fechar de novo. Eu estou aqui nos favoritos que é mostrado nas ferramentas, eu não consigo duplicar, tá? Eu não consigo clicar com o botão direito aqui, duplicar, renomear, nada disso. Mas quando eu estou nas minhas paletas, né, na minha paleta de favoritos, eu consigo ter esse grau de ajuste, né? Então eu consigo gerenciar os favoritos que eu tenho. Então eu posso criar pastas aqui, né, criar uma estrutura que nem eu tenho aqui, ó. Nosso template, a gente tem separado os favoritos de documentação e os favoritos de elementos construtivos, tá? Então, ó, anotação por disciplina, nós temos aqui para cada fase de projeto, né? Cada elemento, né? O memorial de áreas, por exemplo, tem aqui já os elementos prontos para isso, tá? E aqui embaixo a gente tem também paredes, pilares, laje e elementos como forro, por exemplo, que envolvem várias ferramentas, tá? Então você pode ter um outro nível de organização de ferramentas baseado em favoritos, tá? Mas beleza, eu quero mostrar o seguinte. Se a gente vir aqui, ó, em brises e painéis, eu já estou mostrando aqui embaixo quais são os favoritos que eu tenho salvo nessa pasta. Aqui, através da paleta, eu consigo salvar muito mais facilmente um novo elemento nessa pasta. Como é que eu faço? Eu simplesmente clico no elemento que eu quero salvar, tá? Que é essa parede de cortina que eu acabei de criar, né? E eu venho aqui, ó, embaixo e clico em novo favorito, tá? E aqui eu já posso definir um nome. Se você tiver, por exemplo, vários painéis de fechamento de madeira, como esse aqui, só que usando outras ferramentas, é interessante você colocar o nome da ferramenta também. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, o que é isso aqui? É um fechamento de tábuas, né? Então, fechamento tábuas. Legal. Se você tiver esse fechamento de tábuas com outros elementos, você pode colocar aqui, por exemplo, parede, cortina. Porque o nome de um favorito não se repete. A gente não pode ficar repetindo nomes de favoritos, mesmo que sejam com ferramentas diferentes, tá? Então, esse aqui é uma estratégia para a gente não repetir nome de favorito e tá mostrando, né, o que ele é. Legal? Então, vou dar um OK aqui. E aí nós temos aqui outros painéis, painel de alumínio composto e tal, e está aqui o nosso fechamento de tábuas, tá? Como é que eu faço agora para exportar esse elemento, né, esse favorito, lá para o meu template? Bom, veja que aqui em cima a gente tem esse ícone de engrenagem aqui. Quando a gente clica nele, a gente tem algumas opções, como definições de transferência de elemento, que talvez em outro vídeo eu mostre o que é isso. Mas a gente tem aqui embaixo, ó, importar e exportar. Quando a gente clica aqui,
a gente tem algumas opções, tá? Se a gente fosse importar, depois lá na frente eu vou mostrar a diferença, tá? De importar uma pasta ou importar de um projeto ou PRF, tá? Mas para exportar, a gente tem a opção de exportar o próprio arquivo de favorito, né? Que é esse arquivo PRF desse elemento, tá? Então ele vai ficar solto numa pasta, a gente vai jogar ele lá numa pasta para depois recuperar ele, né? Lá no template. Ou então exportar a própria estrutura de pastas que está relacionada a esse elemento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu exportar esse elemento aqui, essa estrutura aqui, ó, essa pasta 08-brises e painéis também vai ser exportada. Se eu tiver essa mesma estrutura lá no template, ele já vai colocar esse favorito na pasta específica, tá? Se ele seguir a mesma ordem, né? Se ele seguir o mesmo padrão de nomenclatura, né, das pastas. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar colocado aqui pasta. E eu tenho a opção de exportar todo o conteúdo dos meus favoritos ou apenas o que eu tenho selecionado. Isso aqui é interessante, você selecionar um único favorito, porque à medida que você vai desenvolvendo novos projetos, nem todos os favoritos que você desenvolve você quer jogar para o seu template, tá? Então, eu vou selecionar aqui apenas o favorito selecionado. Eu vou exportar, tá? E eu vou selecionar a pasta que eu quero, tá? Então, eu tenho já uma pasta aqui, ó, própria para isso. Além dos favoritos, você pode exportar atributos, mapas, definições de vista. Quer ver? Só em atributos aqui, ó, a gente consegue exportar vegetais, né? Conjunto de vegetais, tramas, materiais de construção. Tudo isso aí a gente consegue exportar de forma seletiva, tá? Independente do projeto. E a gente vai armazenando tudo isso aí nas pastas e aí depois lá na frente a gente abre o template e importa essas definições, né? Ou definições, ou atributos, ou classificações de propriedades. E uma dessas coisas que a gente pode fazer esse esquema é o favorito. Então, olha só, eu vou exportar primeiro para o favorito. Eu tenho aqui elementos construtivos, parede e cortina, tá? E aqui dentro eu vou colocar OK. Isso quer dizer que já exportou esse elemento de favorito, né? Esse favorito específico lá para minha pasta externa, onde eu armazeno esses favoritos que eu vou produzindo ao longo do tempo. E agora? Agora você vem aqui no seu arquivo de template, tá? Eu vou habilitar também a janela de paletas, a janela de favoritos, né? E aqui, agora, eu clico de novo na engrenagem e eu posso importar e exportar, tá? Eu vou importar então aqui pasta, né? Que foi esse tipo de estrutura de arquivo que eu mandei, né? Que eu exportei. Vou clicar em importar e eu vou selecionar aquela pasta que já estão sendo salvas as paredes cortinas, né? Então, ó, venho aqui no desenvolvimento de template, né? Que eu tenho informações, atributos, tudo mais. Eu tenho aqui favorito, tenho um elemento construtivo, parede cortina. E aí, ó, basta selecionar parede cortina e dar um OK, que ele vai abrir essa nova janelinha, tá? Se você tiver vários favoritos já salvo nessa pasta, você vai ter aqui uma lista, né, desses favoritos e aí você pode selecionar apenas o que você quer importar, tá? Você pode clicar aqui ou tirar esse check, né? E aí ele não vai importar nada. Mas se você deixar check aqui, ele vai estar dizendo aqui, ó, acrescentar. Tá vendo aqui embaixo? Opção de importar, ele está mostrando acrescentar. Tudo que tiver ali mostrando que ele vai substituir, você pode desmarcar, tá? Beleza, então eu vou importar isso aí. E eu estou dizendo para ele importar as pastas também, tá aqui embaixo, ó. Vou clicar em importar. Agora vamos lá naquela mesma pasta que eu salvei esse favorito. É aqui, ó, 8 brises e painéis. Vamos procurar aqui se tá. Tá aqui, ó. Fechamento de tábuas, parede e cortina. Foi esse favorito que eu salvei lá no nosso arquivo de projeto. Ele já está aqui no nosso template. Então essa é uma forma de importar apenas os favoritos que nos interessam para deixar ele no template, tá? Assim você não vai poluir nada, né? O seu template você vai deixar sempre organizado. E aí você, depois de fazer isso aqui, basicamente você vem aqui em arquivo, tá? Salvar arquivo, salvar como. E aí você vai salvar um novo arquivo TPL, tá? E aí você vai organizando o seu template, sempre atualizando esses favoritos, tá? Uma coisa que eu já estava esquecendo é o seguinte. Quando você faz esse método, tá? De exportar um favorito para uma pasta, depois importar no template, você tem que ter muito cuidado com os atributos que estão associados a esses favoritos. Vou mostrar um exemplo. Vou voltar aqui ao projeto que eu estava mexendo, tá?
E olha só, nesse favorito, quais foram os atributos que eu usei? Veja que eu não estou usando nenhum perfil complexo, tá? Então aqui não tem problema nenhum. Em esquema, isso aqui ele é salvo junto. Mas aqui no sistema de parede cortina, em planta e corte, veja que nós temos aqui algumas canetas atribuídas, algumas linhas. E se essa linha, por exemplo, linha contínua, não tiver uma correspondente lá no template, né, com o mesmo nome, o mesmo índice, isso vai causar uma confusão, tá? Isso é um assunto talvez para um próximo vídeo, que aí eu vou mostrar como mexer no gestor de atributos para corrigir qualquer defeito que tenha, tá? Mas basicamente, se você seguir a mesma estrutura de template, né? Você está produzindo um novo projeto usando a mesma estrutura de template, com os mesmos atributos, você pode fazer essa operação, né, de exportar para uma pasta e importar depois lá no template sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver, vou mostrar mais um exemplo aqui, ó, como uma parede. Deixa eu fechar aqui. Se eu pegar uma parede aqui do template, essa aqui, por exemplo, a gente tem aqui alguns atributos, tá vendo? Então, mesma coisa. Quais são as linhas que estão atribuídas, quais são as canetas que estão atribuídas, quais são as superfícies que estão também atribuídas, né? Essa própria composição, ela precisa ter lá no nosso template. Caso não tenha, antes de fazer essa operação de exportar o template, exportar o favorito, você precisa exportar os atributos que estão relacionados a esse favorito. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula, talvez. Então, além de pensar no favorito, a gente também tem que pensar nos atributos que estão relacionados. Isso é muito importante, tá? Outra coisa são objetos. Muitas vezes durante o projeto, a gente adiciona, né, um objeto externo. E se a gente salvar um favorito com esse objeto nesse arquivo, lá no arquivo de template, a gente precisa também ter esse objeto disponível, tá? E de preferência, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você pegar esse objeto e exportar para uma biblioteca externa, tá? Que pode concentrar todos esses objetos que você usa. E aí essa biblioteca externa que você vai estar vinculando no arquivo de template, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no nosso template, se eu entrar aqui no Bibliotecas e Objetos, gestor de biblioteca, a gente tem aqui concentrado uma biblioteca externa BPA. Então, qualquer objeto que seja criado no novo projeto, a gente exporta, né? A gente exporta esse objeto para a nossa biblioteca externa, e aí automaticamente, se eu criar um novo favorito utilizando esse objeto, ele vai aparecer aqui, vai funcionar corretamente, tá? Mas isso aí eu acho que dá para mostrar mais detalhado em um novo vídeo e tal, tá? Por enquanto eu acho que a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido todo esse processo. Então, se você gostou dessas dicas que eu mostrei, não esquece de deixar um like, tá? Isso ajuda muito o YouTube a entender que é um vídeo relevante e ele vai distribuir para mais pessoas, tá? Se inscreve no canal também se você não é inscrito. Uma outra sugestão que eu tenho para quem ainda está um pouco perdido nesse assunto de template, de ArchiCAD, é conhecer o template BIM para arquitetos. É um template que a gente desenvolveu baseado na metodologia que é ensinada lá no curso BIM para arquitetos, onde a gente incluiu vários conceitos, tá, de produtividade e de otimização. Além do arquivo base, você também terá acesso a uma plataforma de vídeos, tá, onde a gente ensina ali toda a estrutura do template e também um guia de modificações para você adaptar esse template às suas necessidades, tá bom? E aí você vai criar um template adaptado. Então, se você se interessar, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Até mais e tchau.